Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 4, da semana 2, também como tema globalização e fragmentação 1, né? E o tema da nossa aula de hoje é Oriente Médio, a questão da Palestina. Bem, uma breve introdução, né? Vamos identificar as diferentes manifestações culturais de minorias étnicas, compreendendo a multiplicidade do espaço geográfico, né? Seguindo. Bem, aqui eu trago com vocês um mapa mental, né? Esse mapa aí do site Descomplica, muito interessante, né? Onde fala um pouco sobre o Estado Islâmico, né? Que é um grupo de califado ali com atuação terrorista que controla as regiões do Iraque e da Síria, são considerados radicais, né? Os terroristas fundamentalistas islâmicos sunitas. Aqui essa bandeira preta seria a bandeira desse grupo, né? Temos também a Sharia, né? Essa Sharia seria o sistema jurídico, né? O caminho claro para algo, o que significa, né? Sharia na linguagem deles é escrito com X, né? Como se fosse a constituição do país, né? Houve também a expansão do Estado Islâmico, né? Principalmente por Abdul Qahar al-Baghdadi, né? No Estado Islâmico. Esse tentava se firmar como um descendente, ele se afirmava, né, se autoafirmava como um descendente de Maomé, né, e foi autotitulado como um califa, né, o califa seria um chefe de estado, né, é, principalmente pelas redes sociais ele se intitulou dessa forma, né. Temos alguns antecedentes também, né, interessantes aí, como o sentimento revanchista, né, a retomada de territórios, né, a invasão norte-americana também, o governo de coalizão, o exército do Iraque também, que foram algumas passagens interessantes sobre esse local específico, né? Temos também alguns povos aqui, né? Que como os curdos, né? Que seria a maior nação sem território do mundo, né? Temos os xiitas e os sunitas, né? Que são os povos que compõem essa região aí próxima ao Iraque. Vários presidentes, né, tiveram em conflito, entraram em conflito, né, principalmente o George W. Bush, né, porque o George Bush seria o pai dele, né, esse é o George W. Bush, né, o Saddam Hussein, que foi caçado, né, pelo exército dos Estados Unidos, uma vez que as tropas norte-americanas invadiram esse território e tomaram, né? É, temos também o primeiro passo quando o Bashar al-Assad assumiu o governo, né? O primeiro passo foi a retirada das tropas dos Estados Unidos, né? As tropas do tio Sam deixaram o país no ano de 2011, né? A Síria. Mas mesmo assim, o país, principalmente a Síria, manteve ainda ocorre até os dias de hoje uma guerra civil, né, que envolve as milícias rebeldes, né, e o exército do Iraque e o Levante, né, que são tropas aliadas ao governo, né. Ocorre o combate também do Estado Islâmico, né, pela a peshmerga, como se chama, né, aqueles que enfrentam seu exército, eles chamam dessa forma, peshmerga, que enfrenta o exército curdo, né? Em uma pequena tradução, né? Quer dizer os que enfrentam a morte, né? Peshmerga, que enfrenta o exército curdo, que é a maior nação do mundo sem território, como falei anteriormente. Sobre desdobramentos, ocorreram várias perdas de territórios, né? Boa parte delas foram à força, né? Principalmente entre o Iraque e a Síria, ali, né?
que seria uma das áreas de grande conflito aí. Vamos iniciar a nossa temática aí de forma do que foi proposto para a gente no PET, né? Seria essa questão palestina, que é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda do seu território. Lembrando que esse é um conflito que dura há mais de 2000 anos, né? Esse aí é 2000, mais de 4000, né? Esse conflito iniciou-se em 2000 anos antes de Cristo, né? O que ocorreu em função dos desdobramentos ligado à criação do Estado de Israel em 1948. Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se às restritas áreas da Cisjordânia e também à faixa de Gaza. A gente vai ver um mapa agora que vai ficar destacado essas regiões, onde são comuns conflitos entre os judeus e os árabes. Bem, aqui seria o mapa dos territórios palestinos na atualidade, né? Onde nós temos a Cisjordânia, né? Temos também aqui a faixa de Gaza, né? Uma faixa onde ocorre bastante conflitos aí. Bem, os povos palestinos são constituídos por uma etnia do Mediterrâneo, composta por uma miscigenação entre filisteus, árabes e cananeus, né? São maciçamente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina, né, Filistina, né, a terra dos filisteus, é uma região considerada histórica tanto pelos próprios palestinos quanto pelos judeus. Esses últimos ocupam essa região há mais de 4000 anos, né, como nós falamos no início dos conflitos, que é considerada por eles como uma área sagrada, né, a chamada Terra Prometida. Um dos conflitos que mais geram tensões e preocupações em todo o mundo é o que envolve judeus e muçulmanos no território do enclave entre Israel e Palestina. Ambos os lados reivindicam seu próprio espaço de soberania, embora atualmente esse direito seja exercido plenamente apenas pelos israelenses. Com isso, guerras são travadas, grupos considerados terroristas erguem-se, vidas são perdidas e uma paz duradoura encontra-se cada vez mais distante. Pode-se dizer que tudo começou com o surgimento do movimento sionista, né? Foi o movimento da retomada das terras que pertenciam aos judeus, né? No final do século XIX. O desejo de autodeterminação do povo judeu e o retorno para a Terra Santa contribuíram para o processo migratório para a região. Esse movimento político defendia o direito dos judeus de terem sua pátria na região que a Bíblia chamou de Terra de Israel. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, que teve início em 1939 e termina em 1945, houve o extermínio de judeus pelos nazistas, o que causou a migração de famílias judias para fora da Europa. Grande parte delas foi para a Palestina, onde seria criado o Estado de Israel em 1948. Enquanto os palestinos foram enfraquecendo-se, consequentemente dispersando parte de sua população para outros territórios, como por exemplo o Líbano, a Síria e o Egito, Israel intensificou sua força e tornou-se militar e politicamente preponderante na região do Oriente Médio, principalmente após as vitórias da Guerra de Suez, que ocorreu em 1956, a dos 6 dias, em 1967, e temos também a do Yom Kippur, em 1973. Né? Essa configuração favoreceu a criação por parte dos palestinos de vários grupos extremistas que passaram a lutar não só pela criação do Estado palestino, mas também pela total destruição de Israel e expulsão dos judeus na região. Nesse intuito, foi fundada a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, em 1964, liderada pelo grupo Al-Fatah, que realizava atos extremistas desde 1959 e era
comandada por Yasser Arafat. Mais tarde, em 1987, foi fundado outro grupo extremista, o Hamas, que hoje é formado por 3 frentes: um partido político, um braço armado e uma organização filantrópica pró-palestina. Esse grupo é considerado por muitos países como uma organização terrorista. Em 2002, iniciaram-se a construção do Muro de Israel, ou Muro da Cisjordânia, para a separação dos territórios controlados pelos palestinos do restante do território de Israel. No entanto, essa construção vem sendo bastante criticada em razão das acusações de que Israel estaria ocupando durante o erguimento da muralha áreas que deviam ser de controle palestino. Em 2006, para tornar o cenário ainda mais tenso politicamente, o Hamas venceu as eleições no território palestino, derrotando pela primeira vez o Fatah, o que gerou uma recusa por parte de Israel e das potências internacionais que reconhecem a Palestina, isolando a autoridade palestina politicamente. Como se vê, parece que o conflito ainda está longe de se resolver, mesmo com os avanços das últimas décadas e com quase a criação do Estado da Palestina. Ainda é cedo para dizer que os palestinos gozam de uma soberania plena, já que integridade territorial da Palestina é recorrente questionada pelas ações de Israel. De qualquer modo, enquanto o governo israelense seguir com políticas intransigentes em relação à Palestina e a intolerância e o extremismo colocarem o diálogo e o bom senso em segundo plano, dificilmente haverá paz nessa região. Então é isso aí, pessoal. Encerrando nossa aula de hoje aí. Interessante que vocês fiquem atentos a essa temática aí, pesquisem um pouco a mais também. É sempre importante a gente entender sobre os conflitos que ocorrem a nível mundial aí. Um abraço a todos aí e até a próxima.